Hoje o texto, portanto, é o capítulo 11, a partir do primeiro verso. E nós vamos até o final do capítulo 12. Isaías, capítulo 11, verso 1, até o capítulo 12, verso 6, é o texto no qual nós vamos meditar nessa noite. Abra sua Bíblia, enquanto meditarmos nessa passagem, mantenha sua Bíblia aberta. É muito importante que você acompanhe o sermão enquanto nós estivermos pregando, você tenha a oportunidade de verificar na sua Bíblia se aquilo que está sendo dito é correto e, de fato, é um ensinamento da palavra de Deus. Isaías, capítulo 11, verso 1, até capítulo 12, verso de número 6. Diz o texto da seguinte forma: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão para sobre os ombros dos filisteus, ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente, contra Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo que for deixado da Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu santo nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome.
Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exalta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe nesse momento onde vamos meditar na sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós rendemos graças a Ti mais uma vez nessa noite, onde temos a oportunidade de ouvirmos a Sua palavra pela pregação das Escrituras. A nossa oração é para que, apesar de nós, o Senhor possa aplicar a Sua mensagem em nosso coração, através da ação do Teu Santo Espírito, que sejamos edificados, confrontados, quebrantados nessa noite pela pregação da Sua palavra, mas que haja também em nós esperança, mediante uma palavra de graça, a palavra de graça revelada pelo Senhor nas Sagradas Escrituras. Seja conosco, no nome do Seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como temos visto, o livro do profeta Isaías é um livro bastante duro em reprovar os pecados da nação de Israel. Desde os primeiros capítulos, nós podemos observar com muita clareza que Deus, de forma alguma, é conivente com os pecados do povo, com os pecados da nação de Israel. Deus havia, sim, estabelecido um pacto com essa nação, mas a nação de Israel foi infiel à aliança que Deus havia estabelecido com eles. E quando nós observamos as passagens das Escrituras, nós podemos observar que as promessas de Deus e o pacto que Deus estabelece com o seu povo, eles eram pactos que tinham condições. Assim como nós, quando fazemos um contrato de serviço, quando assinamos um contrato, seja de locação de uma casa, seja de um serviço que nós vamos prestar, existem ali cláusulas que precisam ser obedecidas para que isso não implique em problemas para cada um de nós. Da mesma forma, haviam recompensas prometidas à nação de Israel, tendo em vista a fidelidade do povo. Se eles fossem fiéis a Deus, Deus os agraciaria com recompensas maravilhosas. Mas, em contrapartida, se o povo fosse infiel à aliança e à palavra do Senhor, o povo pagaria por isso. E Israel padeceria pelas suas escolhas, pelos pecados que cometeram contra o Senhor. E é isso que temos visto desde os primeiros capítulos. A nação de Israel havia se distanciado da lei e da palavra do Senhor, e por conta de suas escolhas, haveriam de padecer as consequências. Cometeram pecados e agora pagariam por isso. Há inúmeros pecados que o profeta Isaías narra e descreve nos textos que lemos e nos capítulos anteriores, que eram praticados pela nação de Israel. A nação havia se tornado idólatra, a nação havia se prostituído com deuses de outras nações. Há um aspecto do orgulho ou do pecado, da idolatria, que o texto de Isaías explora, que é o orgulho da nação pelas suas próprias conquistas, e o texto de Isaías vai mostrar que isso também é idolatria. Idolatria não é apenas o culto a imagens ou a outros deuses, mas o culto a nós mesmos, pelo orgulho e pela soberba com que nos deixamos levar por aquilo que possamos ter recebido das mãos do próprio Deus. Tudo o que Israel havia recebido, todo o seu sucesso militar, político, econômico, tudo isso haviam recebido das mãos do Senhor e deveriam, portanto, exaltar o Senhor pelas mais ricas bênçãos recebidas da parte do Senhor e das mãos do Senhor. Mas Israel passou a confiar em si mesmo. E a partir disso, nós podemos ver que há uma decadência moral e espiritual da nação de Israel. Embora, esteticamente, eles pudessem ser inquestionáveis quanto à prática da sua religião. Nós observamos de maneira muito clara que o texto das Escrituras
O próprio Deus, nas palavras do profeta, ou por meio do profeta, condena a religiosidade da nação de Israel, que era hipócrita, que era vazia. Eles eram legalistas quanto ao procedimento, mas o coração deles estava distante do Senhor. Eram esteticamente inquestionáveis, mas a sua religião não refletia a realidade da vida espiritual da nação de Israel. O que nós vemos é que, por consequência, ou como consequência, portanto, dessa imoralidade, Israel padeceria, por conta de suas próprias escolhas, o juízo de Deus. Deus puniria a nação, e a puniria de diversas formas. Dentre elas, o juízo começaria de dentro do próprio povo. Deus tiraria os líderes competentes e aptos para o exercício do governo do seu povo e colocaria líderes como que crianças para governar o povo. E nisso consistiria o juízo de Deus sobre a nação. Líderes incompetentes governando o povo por conta de sua promiscuidade. O que a gente observa no texto de Isaías é que não há vítima de governo corrupto no texto. O governo é corrupto, mas o povo é tão corrupto quanto aqueles que os governam. E nós podemos observar que aqueles que Deus levanta para governar a nação como juízo sobre elas, eram, em certo sentido, um reflexo daquilo que a própria nação era. Nós podemos ver que os reis, os juízes, eles foram homens ímpios, esses narrados e descritos no período do ministério do profeta Isaías, para julgar o povo, mas o povo era tão ímpio, corrupto e opressor quanto aqueles que os governavam. Mas Deus puniria o povo também, não apenas com governos ímpios e corruptos, mas puniria a própria nação de Israel, levantando nações inimigas para servirem de juízo do Senhor contra o próprio povo de Israel. Há, portanto, alguns capítulos, até o texto presente, que descrevem um cenário de terror e de desespero que acometeria a nação de Israel. A nação de Israel, que outrora gloriosa pelas suas conquistas e pelo próprio relacionamento que desfrutavam com o Senhor, agora, diante do juízo de Deus, estavam desesperadas e fadadas ao juízo e fadadas à condenação do Senhor. No entanto, o que observamos é que o juízo de Deus, a palavra de juízo de Deus, nesses capítulos de Isaías, ela não é a palavra final. O juízo nesses textos não é a palavra final sobre o povo, mas há uma esperança. E é sobre essa esperança que repousa agora a confiança dos leitores do profeta Isaías, que repousa agora a confiança dos seus ouvintes. Da mesma forma, a nossa confiança quando observamos a esperança que o próprio profeta apresenta nos textos das Sagradas Escrituras. Quando olhamos o capítulo 10 e o final do capítulo 10, o que observamos é: Deus de fato iria punir a nação por conta de seus pecados e o faria levantando uma nação inimiga. Mas essa nação inimiga também seria alvo da justiça e do juízo de Deus. E Deus, portanto, de maneira graciosa e misericordiosa, levantaria e suscitaria um rei justo, sobre o qual repousaria a esperança da própria nação de Israel. E a esperança, portanto, da nação, mesmo diante do juízo, é de que Deus levantaria agora um novo rei e um novo governante, não mais falível, corrupto ou injusto, como aqueles que ele havia levantado para governar a nação, mas um rei eterno, justo e fiel, que seria usado por Deus para restaurar a nação, suscitando a partir dos descendentes de Jessé ou de Davi, uma nova Israel. E é sobre essa mensagem de esperança que agora repousa a confiança da nação de Israel. E é sobre essa mensagem, então, que o profeta Isaías, nesses capítulos, capítulo 11 e também no capítulo 12, dirige a atenção dos seus leitores. É para essa esperança.
é uma esperança do Messias, é uma esperança em um rei justo e fiel. E o texto, portanto, nos primeiros versos, ele descreve a natureza desse rei. A natureza desse rei que é diferente dos demais reis que governaram a nação de Israel durante um período longo e que foram como um machado nas mãos do Senhor para punir o povo. Os primeiros versos, portanto, verso de 1 a 5, falam a respeito da natureza desse rei. E quando nós observamos aquilo que o texto nos diz, nós observamos, portanto, o contraste que há entre a palavra de promessa, ou a promessa que é feita agora pelo profeta à nação, em contraste com o juízo de Deus sobre o império assírio, que foi o império que Deus havia suscitado para julgar o seu povo. Quando observamos esse texto em contraste com o texto anterior, nós podemos observar a diferença de tratamento. A nação assíria, que era descrita como uma poderosa floresta, seria, portanto, destruída por Deus, e aquela que outrora uma poderosa floresta se tornaria apenas uma floresta de tocos, pois Deus arrasaria com o império assírio, exercendo juízo sobre aquela nação que foi como um instrumento nas suas mãos para punir o povo de Israel. Não haveria esperança para a nação assíria. E aquela que havia sido descrita como uma gloriosa floresta seria apenas uma floresta agora de tocos. Tamanho o juízo de Deus sobre o império assírio por conta do orgulho e da arrogância da nação. Mas embora Deus fosse julgar o povo de Israel e destinar juízo contra a nação de Israel, por conta também dos seus próprios pecados, Deus não deixaria a nação de Israel lançada ou jogada à sorte, como fez com o povo da Síria. A Síria, sendo alvo do juízo de Deus, não haveria qualquer promessa de restauração a ela. Pelo contrário, quando o texto descreve a palavra de promessa à nação de Israel. Israel seria, sim, julgada por Deus por conta de seus pecados, mas, mesmo estando debaixo do juízo de Deus, em um determinado momento, Deus preservaria aquele que o texto de Isaías chama de um remanescente fiel, e da descendência de Jessé, como os primeiros versos do capítulo 11 nos descrevem, surgiria um renovo. E esse renovo restauraria a nação a partir do seu governo, a partir do seu justo governo, e reestabeleceria a nação. Não mais uma nação à semelhança do que ela foi no passado, mas uma nova Israel, um novo povo de Deus, que estaria debaixo da autoridade de um rei que agora é diferente. Não mais ímpio e corrupto como os reis do passado, mas um rei dotado de caráter inquestionável. Quem é esse rei? Nós podemos nos perguntar diante da passagem, diante do texto das Escrituras. Essa é uma pergunta interessante quando nós fazemos isso, essa pergunta à luz daquilo que a própria nação havia vivido. Durante anos havia padecido sobre o governo de líderes corruptos, opressores, pagãos. Quem seria, portanto, esse rei? Ou como seria esse rei que seria justo, um bom governante e que seria tão bom a ponto de restaurar a nação? Verso 1 até o verso 3, portanto, nos descreve o caráter desse rei. Quem é esse rei? E o texto começa a responder essa pergunta a partir da descrição do seu caráter. E a primeira revelação que o texto faz a respeito do caráter desse rei é que ele é revestido pela autoridade do Espírito Santo. A descrição, portanto, da ação do Espírito sobre o descendente ungido de Jessé, ela autentica a sua autoridade para governar o povo e, ao mesmo tempo, a aprovação divina deste rei, suscitado pelo próprio Deus para governar o seu povo. A própria nação de Israel, o próprio povo hebreu, eles tinham consciência de que sem a ação do Espírito de Deus, qualquer governador que fosse suscitado não seria diferente dos demais.
sem a ação e sem a direção de Deus sobre aquele que governaria a nação, ele não seria diferente dos demais. Seria apenas um como os anteriores, mas esse é diferente. E a primeira característica que o texto apresenta é que ele é, portanto, revestido pela autoridade do Espírito Santo. Ele é perfeito em sua mente, o que denota a sua sabedoria e o seu entendimento. Ele é perfeito em suas ações, o que mostra o seu poder e capacidade de conselho e o seu poder de ação. E ele é perfeito também em seu coração, e o texto descreve isso ao demonstrar o conhecimento dele de Deus e de sua palavra, e também o temor de Deus presente nesse que seria o rei da nação de Israel. Há um comentarista chamado John Oswald que faz a seguinte afirmação quanto às características deste rei. E ele assim afirma: a base da atividade desse rei será aquele tipo de familiaridade experiencial com Deus, que resultará no reconhecimento de que a realidade suprema da vida é nossa responsabilidade para com um Deus justo, fiel e santo. O rei, portanto, que seria suscitado pelo próprio Deus, teria consciência de que sua maior responsabilidade era em cumprir e satisfazer a vontade de Deus em suas ações. As características, portanto, e o caráter desse rei, ele é revelado em suas obras. O texto descreve, portanto, o caráter desse rei, mas mostra que esse caráter seria evidenciado a partir do exercício do seu trabalho. E o texto nos mostra que ele executaria suas decisões com perfeita justiça. Ele não seria injusto como os demais reis. Ele não oprimiria os pobres, mas decidiria com justiça e julgaria com justiça os pobres. Ele não agiria de acordo com os seus próprios olhos, como o texto diz, e como era o comportamento natural dos homens, mas agiria de acordo com os preceitos e de acordo com a lei de Deus. O seu instrumento de justiça, segundo o texto, seria a sua própria palavra. A sua administração e o seu governo seria realizado não com base em poder militar ou com base em poder político e social, mas a sua palavra transformaria a nação. Suas principais características, reveladas nas suas obras, seriam, portanto, justiça e fidelidade. Quando nós nos referimos, portanto, a esse rei como um rei justo e fiel, o caráter desse rei fica para nós muito distante da realidade do homem, quando nós buscamos definir o que são essas palavras. O que significa, portanto, justiça ou agir com justiça? John Oswald, ainda em seu comentário, define justiça como a capacidade de fazer a coisa certa em todas as circunstâncias e, com frequência, envolve as promessas que alguém mantém, de modo que, às vezes, pode ser traduzida por livramento ou vindicação. Essas são as características desse rei. E a pergunta que nós podemos fazer diante dessa passagem é: quem pode ser dotado de tais qualidades? Quem pode ser dotado de tamanha autoridade? Quem é tão justo como esse homem que o texto de Isaías descreve? E nós podemos entender que Isaías faz aqui a descrição não de um rei como os demais, mas ele descreve o Messias, aquele que seria, de fato, o instrumento de Deus e a providência de Deus para restaurar a nação. Quem é esse Messias? O texto do Novo Testamento afirma que esse é Jesus. Ele é o rei justo e perfeito, que age e julga com justiça. O texto de Lucas, no capítulo 4, no verso 18, o próprio Jesus cita o texto de Isaías, fazendo uma referência a si mesmo, dizendo que nele havia se cumprido o texto das Sagradas Escrituras. E o próprio Cristo afirma: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse rei justo, portanto, não seria um homem qualquer,
não seria um homem levantado dentre a nação, um simples homem, para governar o povo. Isso fica evidente a partir das qualidades que o próprio profeta descreve estarem presentes nesse rei. Quem pode ser tão justo, senão Jesus? Quem pode julgar com justiça e equidade, senão Jesus? Qual é o governante? Qual é o político? Qual é o presidente? Qual é o homem que pode ser tão reto em seu coração? Apenas Cristo, o Messias, que seria capaz e o faria com excelência, restaurando assim a nação de Israel, para que a partir da descendência de Jessé surgisse não uma nação como a outrora, mas um novo Israel. E esse teria objetivos muito claros em seu governo. E o texto, portanto, no capítulo 11 ainda, do verso 6 até o verso de número 10, descreve o objetivo do seu governo. E se os versos de 1 a 5, eles descrevem o caráter do rei, os versos de 6 a 9 vão descrever a natureza do reino desse Messias. Segundo o texto, o objetivo do governo do Messias é claro e bem definido. Se com as escolhas terríveis do representante legal do primeiro pacto, o pacto de obras estabelecidos com Adão, entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte e todas as outras consequências do pecado, o representante legal do segundo pacto estabelecido com Deus, pacto de graça, sendo esse representante Cristo, tem por objetivo em seu governo justo e reto. Nós podemos ver nos primeiros versos dessa segunda parte, do 6 a 9, a reversão da queda. Perceba a harmonia, irmãos, presente nesses versos. Verso 6 até o verso 9. Entendo eu que aqui o autor ele se vale de uma linguagem figurada, onde o profeta Isaías, portanto, descreve uma harmonia que havia estado presente no Éden. Esse rei restauraria a harmonia presente na criação. Antes da queda, antes das escolhas terríveis de Adão e Eva. O seu propósito de governo seria, portanto, restaurar toda a criação. Como homens, somos alvos da graça de Deus. A graça de Deus se destina a nós. Ele restaura e transforma as nossas vidas. Mas toda a criação é alvo da graça desse novo rei, desse Messias, que restaura e transforma todas as coisas. Toda a criação aguarda com gemidos a restauração de todas as coisas, que é promovida por este rei, Cristo Jesus, o Messias. E ele, em seu governo, reuniria todas as nações, ele restauraria a sua criação, revertendo os resultados da queda, e reuniria sobre o seu trabalho todas as nações. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos entender que aqui, num primeiro momento, o texto descreve a nação de Israel, que por conta do juízo de Deus, haviam sido dispersas por diversas nações. Deus reuniria, portanto, de maneira graciosa, ao libertá-los do juízo e do cativeiro, tanto o cativeiro assírio quanto o cativeiro babilônico. Mas isso que o texto descreve historicamente e factualmente na pessoa ou na nação de Israel, aponta para algo maior. Aponta para algo maior que se refere à reunião espiritual do seu povo. Quem Deus reuniria de todas as nações? A sua igreja. Quem é o Israel que Deus reuniria, portanto, por meio de Jesus? Os judeus? Não, mas todos aqueles que, avistando o estandarte levantado, se achegariam a ele confiantes e arrependidos de seus pecados. É uma referência, portanto, à igreja. Quem é alvo da graça de Deus nessa passagem? Os judeus num primeiro momento, mas em última instância o texto descreve a igreja. Portanto, é uma referência a nós.
como alvos da graça e da misericórdia de Deus manifestada e destinada a nós em seu Filho amado, Cristo Jesus. A reunião dessas nações e a instituição da igreja no Novo Testamento seriam, portanto, um resultado da obra vicária de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A raiz de Jessé, Cristo Jesus, posta como estandarte dos povos, como o texto assim descreve, é uma referência à crucificação de Jesus. Veja o que o próprio Cristo afirma no Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 32, quando ele faz a seguinte afirmação: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. O texto é claramente, portanto, uma referência à obra vicária de Cristo Jesus, o sacrifício substitutivo de Cristo Jesus em nosso favor, para restaurar muito mais do que uma nação política e civil, mas restaurar a humanidade caída, restaurar todos aqueles que foram ou que sofreram por conta das escolhas de Adão, o resultado e receberam em si tanto a culpa quanto a corrupção. Na cruz do Calvário, portanto, a raiz de Jessé tornou-se uma bandeira para todos os povos, provendo então um glorioso descanso para todos os que se tornarem para ele e confiarem nele. O texto ele tem uma linguagem futura. Ele descreve algo que, segundo o texto, nos dá a impressão de algo que nós, como igreja, reunidas ao redor do estandarte, que é Cristo Jesus, desfrutaremos no futuro. Mas nós temos a plena consciência, irmãos, que nós somos alvos da graça de Deus no presente momento. E nós já desfrutamos de bênçãos inimagináveis através do sacrifício de Jesus realizado em nosso favor. Nós vamos sim desfrutar desse sacrifício no último dia de uma maneira plena, como nós não desfrutamos hoje, mas desde já podemos descansar e repousar a nossa confiança naquilo que Cristo mereceu para nós. Nós ainda não somos salvos plenamente, mas já o somos. Nós ainda não fomos plenamente santificados, mas já o somos. Nós ainda não fomos glorificados, mas já alcançados pela graça de Cristo Jesus, imputada sobre nós mediante o sacrifício na cruz do Calvário. O texto, portanto, nos descreve aqueles que são alvo da esperança, que é descrita, portanto, pelo profeta Isaías. E num primeiro momento, ele promove, então, em seu sacrifício, paz e reconciliação. O texto vai descrever, portanto, essa paz e essa reconciliação que é promovida pelo próprio Cristo Jesus em seu sacrifício. Descrevendo isso em termos históricos, descrevendo a ação soberana de Deus sobre a própria nação de Israel, o texto aponta sempre para a igreja de Cristo e para aquilo que nós desfrutamos hoje do sacrifício de Jesus realizado na cruz do Calvário. O texto, portanto, assim como o verso 10 nos descreve, verso 11 e 12, eles descrevem, portanto, essa restauração que é promovida por Deus. Como já vimos, essa restauração aponta para o futuro, para a igreja de Cristo. Mas em termos terrenos, Isaías descreve a libertação espiritual promovida pelo Messias, através da libertação de Israel do cativeiro assírio. O texto mostra a consciência do povo de Israel que aquele Deus que em tempos atrás tinha sua mão estendida, não para salvar, mas para punir e para julgar, ele agora tem sua mão estendida para salvar e para amparar. Ele estende a sua mão agora sobre o seu povo, não mais para puni-los e julgá-los, mas para redimi-los. E ele o faz de maneira graciosa. E nós podemos dizer que nessa ação de Deus consiste a verdadeira exibição de soberania de um rei. Destruir, todos podem, mas dar vida, só Deus.
Destruir, todos têm essa capacidade. Mas só Deus tem a capacidade de dar vida. As Escrituras são muito claras quanto à ação de Deus, dizendo: Ele faz a ferida, Ele a sara, Ele é quem julga e condena o seu povo, mas Ele é quem salva e restaura o seu povo de maneira graciosa. E Ele faria isso reunindo o seu povo dos 4 cantos da terra, assim como o próprio texto descreve. Israel não mais temeria os seus vizinhos, e a sua glória seria restaurada. No entanto, a sua glória residiria na glória do próprio Deus, e não na sua própria conquista, ou naquilo que eles haviam obtido e obteriam militar e politicamente. O texto descreve, portanto, a ação graciosa de Deus, agindo em favor do seu povo. Aquele que era antes quem estendia a mão para punir, é quem estende a sua mão agora para salvar e redimir. O texto descreve, portanto, na conclusão do capítulo, ou da seção maior, que nós podemos entender que começa desde o capítulo 7, o louvor da nação de Israel, compreendendo a graça de Deus destinada sobre eles. O povo de Israel, agora consciente de quem é Deus, e da sua gloriosa e soberana providência sobre eles, o louva. E o texto descreve em linguagem de culto, em linguagem lírica de culto, uma explosão de louvor impulsionado pela consciência da graça salvadora de Deus. Nos primeiros versículos, nós podemos dizer, verso 1 até o verso 2, entendemos que o texto descreve uma expressão de louvor a partir de uma consciência mais interna. E o texto mostra, portanto, que naquele dia, quando o texto começa nessa expressão, não mais descreve um dia onde seria destinada um dia de juízo. Quando nós olhamos os textos anteriores, os versos anteriores, nós podemos observar com clareza que há diversos momentos onde, quando o profeta diz naquele dia, se refere a um dia de juízo e de tormento sobre a nação de Israel, por conta de seus pecados e das consequências de seus pecados. Mas esse dia que o texto descreve não é mais um dia de juízo, não é mais um dia de horror, mas sim um tempo a ser aguardado. E a fonte de louvor que nós podemos observar nessa passagem, no verso, ou nesses primeiros versos, no verso 1, é que a fonte do louvor, ela provém da consciência de que a ira de Deus havia sido aplacada. Olhe como o texto descreve o louvor. Olha pelo que a nação agora glorifica a Deus. Eles dizem: graças te dou ao Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. A fonte do louvor, portanto, do povo de Deus, descrita nessa passagem, ela é proveniente da consciência de que a ira de Deus, ela foi aplacada. Obviamente, os hebreus, eles tinham a consciência de que a ira de Deus, ela não seria simplesmente aplacada sem que a sua lei, as exigências da lei, fossem satisfeitas. Eles tinham consciência, portanto, de que Deus tinha sim satisfeito e destinado a sua ira a alguém. No entanto, ele desviou a sua ira. A sua ira e o castigo que recairia sobre o povo, recaiu então sobre um substituto. E eles tinham consciência de que Deus é quem providenciou esse substituto. Por isso eles dizem ainda no verso 1 e agora no verso 2, eis que Deus é a minha salvação. Eles tinham consciência de que Deus é quem providenciou a salvação. E que a parte de Deus não havia esperança alguma de salvação. E que Ele providenciou essa salvação derramando o sangue de alguém. O texto de Hebreus, no capítulo 9, nos mostra claramente que o próprio povo tinha consciência de que sem derramamento de sangue não haveria redenção. E quando nós olhamos o texto das Escrituras, nós percebemos claramente que Deus destinou a sua ira sobre o seu Filho, sobre Cristo Jesus. A sua ira foi aplacada. Não porque os homens
satisfizeram as exigências da lei ou a vontade de Deus, mas porque Deus destinou a sua ira sobre o seu Filho. E tendo derramado a sua ira sobre o seu Filho, providenciou para nós tão grande salvação, que é agora para o povo de Deus, como o texto descreve, motivo de louvor. Motivo de louvor a Deus. A ira de Deus já não está mais sobre mim. E o restante do texto, nos versos, ou no verso 3 até o verso 6, descreve agora uma espécie de louvor que assume uma característica externa, promovendo assim, por meio do louvor, a proclamação. Proclamação do nome de Deus. E quando nós olhamos o texto das Escrituras, nós poderemos ver claramente que agora o povo exalta o Senhor e proclama as obras do Senhor a todos os povos, revelando ao mundo quem Deus é e o que Ele fez. O texto, portanto, irmãos, ao final da passagem, ele tem inúmeras aplicações que nós podemos fazer para a vida da igreja. Mas ele resolve uma série de controvérsias que nós vimos presente na vida da nação de Israel desde os primeiros capítulos. A primeira que nós podemos ressaltar é: diante das promessas de Deus e da graça de Deus, qual deve ser a nossa postura? Medo ou fé? Nós devemos temer aos homens ou devemos confiar nas promessas de Deus? Nós vimos claramente o Senhor reprovando Acás, porque tendo oferecido a ele um sinal da sua graça e da sua providência, Acás rejeitou a Deus e o seu sinal, porque temeu a homens. A quem nós tememos? E qual é a nossa postura diante da mensagem do Senhor? É de fé ou de medo? E o texto nos ensina claramente, diante da promessa de Deus e da certeza de que nele nós temos a esperança da restauração e da restauração da nossa comunhão com Ele. Porque da mesma forma com que nós éramos seus inimigos, Ele também o foi. Ele também era como inimigo de seu povo por conta dos pecados da nação. Mas em Cristo Jesus Ele promoveu uma reconciliação dele com o povo e do povo com Ele mesmo. Portanto, nós devemos repousar nessa esperança que temos em Cristo Jesus e não mais ter medo das situações que nós possamos viver, sejam sociais, sejam políticas, sejam econômicas, sejam familiares, sejam os problemas que nós vivemos na igreja. Nada dessas mazelas da vida devem trazer desespero ao nosso coração, porque nós temos um Deus que é poderoso para julgar, mas Ele é também poderoso para salvar e para dar a vida. Portanto, nós devemos confiar em Deus, e nele deve repousar toda a nossa confiança e toda a nossa esperança. E claramente o texto de Isaías nos parece extremamente contemporâneo e atual, porque o texto em todo momento reprova um povo que deixou de confiar em Deus, deixou de colocar sua confiança no Senhor e passou a confiar em nações, em governos políticos, e foram reprovados por Deus e sofreram as consequências disso. Quando nós vivemos dias difíceis, dias sociais e políticos difíceis, a nossa tendência é dizer: há um político que pode resolver os nossos problemas, votemos nele. Esse é ruim, aquele é bom. E nós nos vemos como cristãos deixando de confiar em Deus e confiando em homens. Mas o que o texto das Escrituras nos mostra é que se colocarmos a nossa confiança no homem, seja ele quem for, nós vamos nos frustrar. Devemos confiar, portanto, em Deus, porque Ele é quem governa as nações, Ele é quem levanta os governantes, Ele é quem tira o homem do poder, Ele é quem põe o homem no poder. Ele tem autoridade sobre todas as coisas, Ele tem autoridade sobre todas as nações, e a certeza do seu poder e do seu governo sobre tudo é que deve trazer paz ao nosso coração. Ele está no controle de todas as coisas e nisso deve repousar o nosso coração, na certeza de que nada foge ao seu controle e de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que
amam a Deus. Confiemos, portanto, em Deus e não no homem. Essas são as controvérsias presentes no texto de Isaías. Fé e não medo. Promessas de Deus e não políticas. Deus e não homem. Essas foram as escolhas que a nação de Israel teve de enfrentar enquanto leitores do profeta de Isaías. Mas essas são escolhas que nós devemos fazer também enquanto seus leitores hoje. Em quem nós vamos confiar? No homem ou em Deus? A quem nós vamos temer? A Deus ou o homem? Em quem nós vamos colocar a esperança da redenção? Em Deus ou no homem? Deus pode solucionar os problemas da nação. Ele pode. Mas o que o texto nos mostra é que o maior problema presente na nação de Israel não era político, não era econômico, não era militar, mas era moral. A nação estava vivendo uma vida de imoralidade, idolatria, de promiscuidade e prostituição, embora esteticamente religiosos e inquestionáveis. E Deus, por meio do juízo que levantou sobre a nação, tanto por meio de seus governantes, quanto por meio de nações inimigas, ele tinha um objetivo. E nós podemos dizer que esse objetivo ele tinha dois aspectos. Punir o povo, sim, mas guiá-los ao arrependimento, guiá-los à dependência de Deus. E quando nós chegamos nesse texto, nós podemos ver que a nação agora, ela já não mais destina sua confiança e louvor a homens, mas a Deus. Assim como o problema da nação de Israel era moral, o nosso maior problema é moral. O nosso maior problema não é político, não é econômico, não é social. O nosso maior problema é moral, porque a corrupção ela está no nosso coração. Troque o governo, mas se não houver mudança no coração do homem, de nada acontece, de nada vale. Nós precisamos, portanto, reconhecer que o problema do homem reside em seu próprio coração, na corrupção que está dentro do seu próprio coração. E que esse, sem Cristo, sem Deus, não pode fazer escolhas que estejam em harmonia com a vontade e com a lei de Deus. Mas nós precisamos entender e confiar que Deus é gracioso para conosco. E o juízo de Deus revelado no texto de Isaías não é a última palavra, mas a graça, sim. E a nação de Israel, ainda que corrupta em seu coração, foram alvos da graça de Deus. E isso nos mostra, irmãos, o quanto a salvação depende de Deus e não de nós mesmos. Se dependesse de nós, estaríamos fadados à condenação, por conta da propensão natural do nosso coração, das escolhas que fazemos, ou das escolhas que deixamos de fazer. Mas Deus é gracioso para conosco, e Ele revela a sua graça de forma plena, final e cabal em Cristo Jesus, derramando sobre Cristo a justiça e o castigo que nos traz a paz, para que assim fôssemos alvos e recebêssemos os méritos que Cristo conquistou em nosso lugar. Que Deus nos abençoe e que a mensagem do profeta Isaías seja como uma marreta no nosso coração, que aponta a todo instante: nós somos pecadores e precisamos de Deus. Não podemos confiar no homem, mas devemos confiar em Deus. Somos salvos não pelos nossos méritos ou pelas nossas forças, mas pela graça de Deus destinada a nós em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.